Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Vamos continuar aí trabalhando o conteúdo de medidas de comprimento não convencionais. As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 5 e 6. Então, nessas duas páginas, nós precisamos estar aí colocando a data do dia 13/8, tá bom? Não esquece. Então, bora lá. A gente tem aí a número 2. Pedro e Caio estão usando passos para medir a distância entre a casa onde moram e a padaria, tá bom? Então vamos observar que Pedro é o pai de Caio. A pergunta é: quem vai dar mais passos para medir essa distância? E por quê? Então nós vamos observar que vamos inicialmente ver que aqui o Pedro ele é maior do que o Caio. Então quando a gente trabalha essa ideia de medidas não convencionais aí, a gente vai observar que aquele que for maior vai usar menos passos ou mãos. E aquele que for menor vai usar mais, tá bom? Passos ou palmos, né? Então a pergunta é: quem vai dar mais passos? Já vamos observar que vai ser exatamente aí o Caio, porque ele é menorzinho. Então a distância do passo dele, a medida do passo dele é menor, tá bom? Então ele vai usar mais, tá bom? Porque ele tem o passo menor. Então bora lá. A gente tem a número 3. A tia de Bianca é costureira. Elas estão usando aqui o palmo para medir a largura de um tecido. A gente vai observar que a Bianca está aqui e aqui é a tia dela. Letra A. Complete a tabela com a quantidade de palmos encontradas por Bianca e sua tia. Então vocês vão estar contando esses espaços aqui, tanto da Bianca e da tia dela, fazendo a letra A e a letra B. Pausa, faz com bastante atenção aí. É muito importante a realização nesses momentos que a tia fala para vocês estarem pausando. Pausa, realiza, que aí a gente vem fazendo juntinho, tá bom? Pausa aí. Voltando aqui, a gente tem que a Bianca deu 10 palmos aqui a medida do tecido. E a tia de Bianca deu 7 palmos. E aí, acertaram? Agora a letra B diz o seguinte: quem tem o palmo menor? Então a gente vai associar que sempre vai ser o contrário. Aquele que tem o palmo menor vai gastar mais palmos, vai usar mais palmos. Então quem usou mais palmos aqui foi a Bianca, então ela tem aqui o palmo menor. Vamos continuando, a gente tem aqui a número 4. A número 4 você vai chamar alguém aí para estar realizando com você, que nem lá na nossa última aula. Chama a mamãe, chama o seu irmão ou o papai para realizar, tá bom? Nós vamos precisar aí de uma fita adesiva, não tem problema. Vai aí no espaço que vocês tenham cerâmica e define o início até o fim, e aí vocês vão estar medindo a distância, né? O comprimento da onde é o começo e é o final, tá bom? Nas linhas da cerâmica. Então a gente tem o seguinte, né? Escolha o trajeto. Essa atividade era para ser feita em escola, né? Na sala de aula, no nosso pátio, mas a gente vai realizar aí em casa, né? Cada um vai estar realizando aí a medida, tá bom? Vocês vão medir aí com os pés, um atrás do outro. A gente já trabalhou isso, os que não estudaram aqui, né? Não sei como é que funcionou, mas a gente trabalhou esse conteúdo um pouquinho, né? Os demais que já estudam aqui, a gente foi lá na quadra e mediu os pezinhos. Lembra que eu segurei na mãozinha de vocês para vocês não se desequilibrarem? Mas aí pede ajuda de alguém para segurar você e vai fazendo um passinho na frente do outro e vai medindo essa distância que vocês definiram, tá bom? Depois que vocês medirem,
anotem aí no canto do livro quanto que deu cada medida de cada um. E aqui vocês vêm expor no gráfico. O título do gráfico vai ser quantidade de pés. E nesse caso aqui, uma coluna vai ser você, que no caso é o eu, o seu eu. E aqui a outra coluna vai ser o da outra pessoa. Por exemplo, aqui, você, que é o eu, deu, por exemplo, 7 passos. Aí, 7 pés, na verdade. Você tem que pintar, fazer uma coluna até a linha do 7. E aí, por exemplo, a outra pessoa deu 5 passos. Aí tem que fazer uma coluna, pintar até a linha do 5, tá bom? Mas essa é uma suposição. Você vai estar realizando aí com o auxílio de alguém, tá bom? Vamos concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalha aí a situação de estimativa, envolvendo aí também a situação de passos e palmos, relacionada ao conteúdo de comprimentos não convencionais, que são aí os passos, palmos, pés, tá bom? Na próxima aula nós vamos entrar em metro, centímetro e milímetro. Nós já conhecemos assim o centímetro na régua e nós vamos conhecer como que vai funcionar um milímetro também. E um metro já é bem maior e a gente vai ter outra contextualização, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre places, que é o capítulo 5, página de hoje, 67, 68 e 69. Mas, mais uma vez, antes de iniciarmos aí a atividade ou qualquer explicação, vamos revisar um pouquinho do vocabulário que fala sobre places. Então, preste atenção, dessa vez a teacher vai repetir também, espero que você repita na casa de vocês também. Vamos lá? 2. Listen and repeat. Bakery. Bakery. Supermarket. Supermarket. Restaurant. Restaurant. Drugstore. Drugstore. Museum. Museum. Hospital. Hospital. Bank. Bank. Park. Park. Então, gente, vocês vão ter uma atividade na página 67, que aí vocês vão observar aqui que cada figura dessa é relacionada a algum lugar, certo? Então, vão ter aí a parte que tem essas imagens e tem a parte que tem essas palavrinhas aqui. Então, quando a gente fala de certas coisas, a gente, por exemplo, a imagem aqui que tem relacionada a library, vocês sabem qual é? Então, na verdade, isso aqui é para vocês fazerem um tipo de jogo. Esse jogo seria o jogo da velha. Eu separaria aí em duplas na sala de aula e explicaria como ia funcionar. Porque assim, um aluno iria ficar com o X e o outro ia ficar com a bola, como o jogo da velha normal. Por exemplo, se eu sou bola e quero jogar, a minha primeira jogada vai ser aqui no meio, eu vou utilizar alguma expressão daqui para poder o meu amigo entender que a minha jogada vai ser aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma padaria, certo? Se é uma padaria em inglês, eu sei que é bakery. E eu vou utilizar essas palavras aqui para me ajudar nesse objetivo que é marcar aqui. Eu tenho que utilizar uma frase usando a palavra bakery. Então vamos pensar um pouquinho. Eu vou utilizar a pergunta onde fica, né? Que é esse daqui de cima. Where is the bakery? Então eu ia marcar a bolinha aqui. Where is the bakery? O meu adversário ia escolher outra casa. Vamos dizer que ele escolhesse essa de cima que é o park. Então ele ia observar as palavrinhas aqui e ia escolher algo para falar, ou até a mesma pergunta, where is the park, para marcar em cima no parque o X. Ou ele poderia dizer que uma palavrinha lá do parque, the park is near my house, ele fica perto da minha casa.
Então, assim, essas palavras aqui é para ajudar a poder desenvolver o jogo da velha, que seria nessas imagens aqui, ok? Mas como não temos como fazer isso presencialmente, fica um pouquinho complicado. A teacher tá falando, mostrando para vocês, indo e voltando aqui as imagens. Estou apenas explicando para vocês, para que vocês não fiquem com essa ideia. A teacher pulou páginas. Então, assim, não tem como fazer uma adaptação muito concreta nesse momento, tá bom? Mas não se preocupe, porque vou dar conta de passar o conteúdo para vocês, seja por meio de outras atividades, outras brincadeiras, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Então, indo mais adiante, na página 68, eu tenho um áudio aí que eu peço que vocês prestem atenção na conversa da teacher com os students. Então, pay attention, please. Look, read and listen. Is the zoo far, Miss Moore? No, it isn't. Is the Children's Museum far, Miss Moore? Yes, it is. Is it on West End Avenue? No, it isn't. Então, gente, quando a gente quer saber onde fica determinado lugar, a gente vai fazendo perguntinhos, né? Quando a gente não sabe muito bem onde fica o nome dessa rua, não sei onde fica a rua X, então eu vou perguntar algum ponto de referência. Fica perto de tal lugar? Fica muito longe de tal lugar? Então, essa palavra perto e longe é esse termo aí que a gente vai falar hoje, tanto da estrutura de pergunta quanto esses dois termos. Near é algo que está perto de mim. Far é uma coisa que está longe. Então, observando aqui, a primeira pergunta minha perguntou assim: Is the zoo far, Miss Moore? O zoológico fica longe? Aí ela disse: No, it isn't. Aí já na pergunta de baixo: Is the Children's Museum far, Miss Moore? O museu de crianças fica longe? Ela respondeu: Yes, it is. Então, observem aí que são perguntas de short answer. Short answer são perguntas, são respostas curtas. Respostas curtas é sim ou não, yes ou no, ok? Dito isso, vou só essa imagem aqui para mostrar para vocês que este garoto que está próximo tem a palavrinha aqui embaixo, near. A garota que está longe tem a palavrinha far, ok? Só para que vocês consigam visualizar isso bacana. Agora, a perguntinha é a seguinte, que eu disse para vocês: Is there, aí é só colocar o nome de onde eu quero chegar, far or near, fica longe ou perto. E a resposta pode ser yes, it is, sim, fica perto ou longe, ou no, it isn't, não fica perto ou não fica longe, dependendo da pergunta que você fez, tá bom? Então, olha só, tem a página 69, esse mapa aí, observem aí, né, school, bank, museu. Aqui, pessoal, eu posso aproveitar esse mapa, por exemplo, para perguntar de vocês. Aqui eu tenho aqui, you are here, nessa setinha vermelha, você está aqui. Eu posso perguntar, is the restaurant far? O restaurante fica longe? A resposta vai ser no, it isn't, porque fica bem ao lado onde está a setinha vermelha. Agora, se eu perguntasse, is the bank far? O banco fica longe? Yes, it is. Sim, ele fica, tá? Então, observem bem esse mapa aí, a palavrinha near e far, para poder responder corretamente as questões A, B, C e D, tá bom? Da página 69. Dá um pause no vídeo, observa o mapa, veja direitinho para poder responder e volta aqui para ver a correção. Vamos ver se está tudo ok com as respostas? Is the school far? Yes, it is. Is the restaurant far? No, it isn't. Is the museum near? Yes, it is. E por último, is the bank near? O banco fica perto? No, it isn't. Então, eu espero que vocês tenham entendido essas perguntas de respostas curtas, tenham aprendido a utilizar aí o near e o far, que é perto e longe, tá bom? Ficando com dúvidas, eu estou aguardando vocês segunda-feira no plantão Tira Dúvidas, então só dá uma olhadinha direitinho no horário de vocês
Tô com saudade de vocês, espero vê-los em breve e que vocês aí consigam entender direitinho. E ficando com dúvida, gente, tô disponível para vocês, tá bom? Até semana que vem, então, gente. Bye, bye! Olá, terceiro ano! Vamos lá para mais uma aula, né, de língua portuguesa. E a nossa atividade de hoje é bem interessante, que vocês já conhecem, que são as onomatopeias, né? As onomatopeias estão na página 9, 10, 11 e 12 do livro volume 3, tá bom? Vamos lá? Olha só, onomatopeia, olha só que legal, né? Então são esses balãozinhos aí que nós chamamos de onomatopeias, tá? Aí ele diz assim que as onomatopeias são palavras ou expressões que reproduzem sons ou ruídos naturais. Essas palavras são comuns em textos como histórias de literatura infantil e historinhas em quadrinhos, né? Como vocês veem nos livros, nos gibizinhos, né? Naquelas historinhas onde os animaizinhos falam. Então essas são chamadas, essas palavrinhas são chamadas de onomatopeias, tá? Então vocês podem ver que ele diz aí que são palavras ou expressões que reproduzem sons ou ruídos naturalmente. No caso dos animais, é o som que eles fazem. O boi faz mu, então essas são onomatopeias, são naturalmente usadas, né, pelos animais. E usamos também nas historinhas em quadrinhos, muitos isso aqui, nos balões, né, quando vai falar, principalmente os gibizinhos, se você pegar o gibizinho da Mônica, do Cebolinha, da Magali, todos aqueles gibi tem essas historinhas aí, essas palavrinhas que nós chamamos de onomatopeias, tá bom? É muito usado nas literaturas infantis e nas histórias em quadrinhos, né? Aí eu coloquei um exemplo para vocês aqui, na historinha da Chapeuzinho Vermelho, o lobo batendo na porta. Aí ele faz pou, 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 reproduz o som do lobo batendo na porta da casa da vovó, né? Se você fizer, ó, você bate, ó, não é? Que faz o som. Então esses são os sons naturais, né? Quando você bate, ele reproduz esse som. Nós chamamos de onomatopeias, tá bom? Então esse exemplo aqui, eu coloquei o lobozinho ali batendo na porta para vocês entenderem o que era o pou, pou. Porque alguns podiam pensar que era representando o som de um tiro, né? Mas não é. É representando o lobo batendo na porta, tá bom? Vamos lá. Aí nós temos a nossa atividade, que é bem, essa aula aqui, ela é bem curtinha, né? Que diz assim: relacione as imagens às onomatopeias correspondentes. O telefone, ele faz o som natural do telefone. Aí você vai ligar lá no telefone. Aí estourou aqui vamos dizer, uma bomba. Aí, ó, bum, né? Fez o som, produziu o som. Como vocês observam, eu não sei se vocês assistiram o jornal, passando aquela explosão que teve lá no Iraque, né? Vocês viram lá como é que fez, assim, igual, parecido com esse aqui, ó. Faz aquela explosão, assim, bem forte e sobe aquele monte aquela fumaceira toda, né? Aí nós temos o raio aí, cabrum, é som natural. E nós temos o toque-toque, a menininha tocando aí na parede, ó, na porta. 1, 2, 3, toque-toque, né? É o mesmo som dela ela batendo na porta, né? Então esses aí, isso nós chamamos todos de onomatopeia. Essas palavrinhas aí, esses sons representados, todos são chamados de onomatopeias, ok? Tudo bem? Eu espero. Aí coloquei também aqui um exemplo de onomatopeias nas historinhas em quadrinhos, ó. A Mônica com raiva, ó, faz, né? Aí, pô, né? Então assim, ó, pra vocês observarem como é trabalhado nas histórias em quadrinhos e também os sons representados pelos animais, como eu falei pra vocês, né? Por exemplo, o leão, o macaco, o elefante,
Ó, o tigre aqui representando, cada um representa um som, porque são naturais esses sons, tá? Então, trouxe aí para mostrar para vocês pegarem mais um pouco, para quando vocês estiverem lendo um texto, ou algum jornal, algum gibizinho, alguma coisa, vocês já entenderem que esses são chamados, esses sonzinhos representados aí são chamados de onomatopeias, ok? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje e eu deixo uma mensagenzinha para você que diz assim: deixe livre a criança que existe em você. Eu sei que vocês são crianças e vocês têm que deixar essa criança que existe em você. Como é que eu faço isso, professora? Você brincando. Agora sim, criança tem responsabilidade? Sim, criança tem responsabilidade também, não é só brincadeira. Criança precisa estar atento ao respeitar os outros, respeitar a si mesmo muitas vezes, né? Respeitar o papai e a mamãe. Então, assim, tudo isso é coisa também de criança. Mesmo ela sendo criança, a criança tem responsabilidade também, tá bom? Então, mas eu deixo essa mensagem para você e que você nunca deixe que essa criança que existe, deixe livre essa criança que existe dentro de você, mas essa liberdade que existe dentro de você como criança, com responsabilidade, tá bom? Muito bem, boa aula para você e até mais.